Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, como vai? Meu nome é João Eduardo Tinoco de Paula. Estamos aqui para mais um bate-papo das 6, Medicina e Saúde. Tenho o prazer de ter conosco aqui hoje o Dr. Heitor Espanhol, que é um médico geriatra e clínico geral. Então, ele vai passar um pouco da visão dele hoje do assunto que não deixou de ser o assunto referência nesse ano, né, de 2020, que é o Covid. Ao nosso lado, por ser um programa hoje em que nós estamos encerrando os programas ao vivo nesse ano de 2020, eu tenho um parceiro aqui, Dr. Ricardo Perrone, que ajudou em muito a gente na bancada aqui apresentando, e Dr. Dário Santucci, que é a cara do programa aqui, e nos ajuda de uma forma muito interativa nos bastidores. Então, não é só aparecendo aqui, mas é fazendo todo o processo acontecer. E gostaria de dar a palavra ao Dário para fazer os agradecimentos à nossa equipe técnica. Primeiramente, agradecer à direção da Rede Sim, né, ao Giovanni, ao Rui Baromeu, que nos proporcionou esse canal de comunicação com a população do norte do Espírito Santo. Eu acho que foi uma experiência muito válida, né? A gente não sabia muito bem como fazer esse modelo, não tinha ambições nem experiências, assim como os outros colegas, mas foi um canal que nós tivemos para ter essa comunicação de uma forma melhor. E com isso nós estamos terminando um ano. Eu acho que a gente acabou concluindo esse processo aí, a cada vez mais tentando melhorar, né? A vida é uma melhora contínua. Então, eu queria passar a palavra para o Dário aí para fazer alguns agradecimentos à nossa equipe. Isso aí, é sempre um prazer inenarrável, né, estar aqui com vocês, tanto apresentando quanto como convidado, né? A gente que aprende muito nesse período aí de fake news, o bate-papo das 6 dá a oportunidade de chegar à casa aí dos telespectadores, informação de qualidade com especialistas, né? Tudo muito bem checado, e isso tudo é devido a essa equipe fantástica que está junto conosco aqui, né? O Marcelo Nascimento aí, que está o nosso câmera, não só câmera, também participando das reportagens, né? O Will, o produtor Will, né? Que aí também está junto conosco da Rede Sim FM, né? O Dalben também, que fazendo a produção, o backstage ali todo. E é isso aí, foi um prazer imenso estar com vocês aqui esse ano. E o valor que isso tem para a população de Linhares, né? É impagável, né? Ricardo. Gostaria também de agradecer aos telespectadores que tanto assistem a gente pelo feedback que dá pelo programa que a gente apresenta. Como nós não somos do meio de comunicação, nós somos médicos, a gente fica sempre pelos bastidores e tendo a oportunidade de falar um pouco com a população e tendo essa resposta da população, a gente fica bastante satisfeito. Então, um agradecimento também para os telespectadores que nos assistem. Então, nós temos ao nosso lado aqui o Dr. Heitor Espanhol. Então, como eu falei, ele tem a formação na clínica geral, clínica médica, e com especialização na parte de geriatria, cuida dos mais idosos. E nós fizemos questão de trazê-lo aqui hoje nesse programa, devido aos laços que foram criados aí
até familiares que acabaram precisando dos trabalhos deles. Infelizmente foi num momento de muita angústia, né, que foi a questão do Covid. Então, bem-vindo, espero que a gente possa falar um pouco para a população, finalizar esse ano, e tomara que a gente pudesse finalizar esse assunto em 2020, mas acredito não ser possível, né? Obrigado, João. Obrigado, Dário, Ricardo, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema que a gente gostaria de falar que já acabou, né? Mas ainda não acabou, está longe disso. E eu acho que é muito importante a gente esclarecer algumas dúvidas para a população. Ótimo. Então, eu acho que a gente pode, nesse bate-papo, nós temos... vieram as pessoas que estão mais à frente do programa. E agradecer também ao Dr. Rafael Galvão, que nos auxiliou também, Dr. Everaldo Campos, Dr. Tarcísio Campostrini, estou esquecendo alguém? Dr. Patrick. Pertel. Nós temos também o Dr. Wallace Medeiros que veio, Dr. Leonardo Lobato e os convidados, né, que todos que colocaram pronto de última hora, às vezes, para a gente estar aqui falando de assuntos, muitos preocupados, será que eu vou conseguir falar de uma forma clara para a população? Mas, como eu disse, eu acho que a gente, mesmo no improviso, às vezes a gente conseguiu passar a informação com sentimento e com veracidade para tentar levar ao público esclarecimento em momentos dessa pandemia, que a doença começou na cabeça, né? A gente não sabia quem estava falando a verdade, quem estava falando para uma coisa da parte política, como a gente acabou de falar. Nós achávamos que iríamos terminar o ano aí virar 2021 ia ser totalmente diferente. Infelizmente, nem a vacina chegou, alguns casos de reinfecção, a gente vai abordar esses temas, né? E eu sou cardiologista, intervencionista, então eu vou abordar o Dário hoje aqui como cardiologista, que é a doença do coração. A gente sabe que você tem o coração é afetado por esse vírus, então precisa de uma série de cuidados. Então, nesse caso, o Dr. Ricardo Perrone é cirurgião vascular. Nós sabemos que a trombose é um dos grandes parceiros desse vírus maldito aí, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, até mesmo naquelas pessoas que passaram de uma forma despercebida pelo Covid e depois vem a ter um episódio trombótico aí, o que pega de surpresa, né? E o doutor Heitor, como eu falei, a vida dele esse ano aí é viver isolado nesse tipo de patologia. Eu acho que a gente aprendeu muito, né, Heitor? Então, cada dia vai sabendo lidar. Eu acho que nesse repico agora, eu acho que a nossa experiência inicial é completamente diferente, né? Queria que você falasse um pouco aí das dificuldades que vocês enfrentaram lá atrás e o aprendizado e hoje. Obrigado, João. No começo, né, quando a gente pegou o primeiro caso, foi em abril, né? Eu sou de Colatina, então em abril a gente pegou o primeiro caso. Foi aquele susto, né? Como que a gente ia lidar? Porque por mais que a gente ouvisse o que estava acontecendo na Europa e a gente começasse a ler alguns relatos das condutas que estavam sendo feitas, era muito assustador, porque na medicina a gente está acostumado a estudar e cuidar daquilo que a gente aprendeu na faculdade. Tem toda a doença definida, como que você pega, como que ela se desenvolve e quais são os tratamentos que devem ser instituídos. E aí, de repente, a gente está diante de uma doença nova, que a gente só tinha dados da Itália, a gente via a Itália naquela catástrofe, né, as pessoas morrendo, todo mundo trancado dentro de casa, e aqui começaram a acontecer os casos e a gente não sabia como lidar. A gente tinha alguma perspectiva, algumas poucas evidências de algumas medicações, usa cloroquina, não usa ivermectina, não usa, enfim. E aí a gente foi aprendendo, até que a gente começou a entrar em contato com os casos graves, né? E quando a gente começou a entrar em contato com os casos graves, daqueles pacientes que, a despeito de todas as medidas que a gente tomava, eles evoluíam mal, aí que a gente caiu na real. Opa, essa doença é muito mais séria do que a gente imagina. Não tem muita coisa a fazer diferente do que a gente está fazendo e os pacientes estão morrendo. E outros pacientes recebem o mesmo tratamento e evoluem bem. Então, é isso que dá mais angústia.
Mas aí a gente foi aprendendo o que dava certo em algum perfil de pacientes, o que não dava certo. E com o tempo, essa primeira onda, que durou ali uns 5, 6 meses, foi sendo desfeita. E aí a gente começou a entender um pouquinho mais da patologia da doença. E agora, quando a gente está pegando uma onda muito mais acentuada, um pico mais acentuado, a forma de lidar tem sido diferente. Hoje eu já sei como cuidar de um paciente mais frágil, mais idoso, mais vulnerável, de uma forma que antes eu não sabia como lidar. Não quer dizer que esse paciente não vá complicar. Eles complicam porque tem questões que a gente entende que talvez possam ser genéticas ou que a gente vai descobrir ainda mais à frente. Mas a forma de lidar tá melhor. E mais os casos graves acontecem. Infelizmente as nossas UTIs estão ficando lotadas novamente. E a gente está tendo... Mas a forma de cuidar está sendo melhor, porque a gente aprendeu mais sobre a doença. Se a gente tivesse um dosímetro de medo, você tem mais medo agora do que teve no início por não conhecer a doença ou sabendo da agressividade dela? E assim, infelizmente a população ela tá se expondo mais, que no início a gente tinha uma corrente para fazer, então a gente está vendo uma corrente agora ao inverso, né? Então eu vou enfrentar de qualquer jeito. Então só para a população ficar sabendo, sim, esse medo é maior agora que você conhece o que nós podemos ter de armas e assim, elas não são efetivas em alguns casos, ou no início que você não conhecia? Olha, eu confesso que eu tenho mais medo hoje. Por quê? Porque a gente, por mais que a gente tenha armas um pouco mais poderosas, a gente viu que ela é uma doença que depende muito de uma questão mais imunológica do paciente. Então, não dá para eu definir qual paciente vai evoluir de forma grave e qual não vai evoluir. Eu já perdi pacientes de 40, 50 anos que até então eram atletas, que não tinham problemas de saúde conhecidos, cardíacos, vasculares, neurológicos, não eram diabéticos. E a despeito de todas as medidas que a gente fez, que a gente conhece hoje, que ajudam a salvar vidas ou a diminuir a mortalidade, eles evoluíram grave e acabaram morrendo. Enquanto outros pacientes, diabéticos, obesos, às vezes idosos, né? Eu, como geriatra, cuido dos muito idosos, evoluíram de forma satisfatória. Então, hoje, por que eu tenho mais receio? Né? Receio hoje de lidar com a doença, e eu acho que as pessoas tinham que ter um pouco de receio e não achar que está tudo resolvido. Porque não dá para definir qual pessoa vai evoluir mal. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Eu acho que acredito que tem alguma questão genética por trás disso. Um estudo, semana passada, publicado na Nature, já falou um pouco de uma sequência genética que poderia predispor determinadas pessoas a desenvolver uma forma mais grave do que outras. Mas só que eu não tenho como saber se eu tenho essa predisposição genética. Então, por que eu vou me expor ao vírus? E é isso que a gente está vendo muitos jovens, né? Eu sou jovem, eu vou evoluir de forma tranquila em relação às complicações da doença. De fato, a maioria dos pacientes, isso é mais de 90% das pessoas que têm o Covid, vão passar bem, ilesos e sintomáticos em casa, vão resolver o problema. Só que eu posso estar nos 10% que não vão evoluir. É uma roleta russa. Ô Ricardo, antes agradecer o empresário Luiz Rigoni, que está parabenizando o programa aí. Um abraço, Luiz. No início, a gente sabia, foi uma coisa de surpresa. A gente, a cada dia, tinha uma informação diferente, até mesmo para os médicos. Então, todo dia, você tinha que cercar de um jeito. E a gente acabou vendo que essa parte trombótica de coagulação, ela foi muito afetada nos pacientes que tiveram as primeiras autópsias, e via que tinham uma hipercoagulabilidade nesses casos. Então, num primeiro momento, a gente não tinha, eu tive o Covid, foi curado, achava que o paciente já estava livre. Só que a gente acabou que vários desses pacientes que saíram daquela fase aguda e subaguda acabaram tendo uma complicação trombótica depois. E aí mudou a condução desses pacientes, né? Principalmente aqueles de alto risco.
Sim, no começo, voltando até a pergunta que você perguntou ao doutor Heitor, no começo, até a parte vascular, a gente tinha mais medo porque a gente não conhecia. Então a gente tem medo do desconhecido. Agora que a gente conhece, a gente sabe das complicações, a gente tem que ter, além do receio, um respeito pela doença. Porque muitos pacientes que não têm a doença grave, muitos até assintomáticos, cursam com essa alteração da coagulabilidade do sangue. O que é isso? Porque o sangue ele é líquido no nosso corpo, né? E o vírus ele altera algumas enzimas, algumas proteínas que fazem o sangue coagular. Esse sangue ele fica endurecido dentro da artéria ou da veia. Isso causa um entupimento e o sangue não consegue passar. E essa trombose está acontecendo até em pacientes que não sentem nada. E mesmo assim, até depois da cura, vamos dizer assim, do vírus. Você pode voltar às suas atividades, você não está transmitindo mais, mas ainda tem risco de ter uma trombose. A gente agora está fazendo alguns tratamentos de anticoagulação, com algumas medicações, às vezes injetáveis, às vezes via oral, depende muito de cada caso, até por 40 dias após o início dos sintomas. Então, nesse período, os pacientes têm que ficar atentos a qualquer alteração, porque a trombose pode ser uma trombose pequena, uma trombose na perna, uma trombose no abdômen e até também uma trombose no cérebro, que dá um AVC. Então, a gente tem que ficar bastante atento, muito por conta disso. Dário, e a gente lidava com o pulmão, né, vendo o pulmão como a principal causa, só que a gente foi vendo que o coração ele está envolvido naquele projeto do vírus do mal ali, né? Então, muitos desses pacientes, nós tivemos agora recente na mídia aí um jovem do basquete universitário americano, e ele achou que se recuperou bem, foi jogar. Então eu queria que você abordasse um pouco aí da miocardite, diagnóstico. Isso é uma coisa que nos preocupa e muito, né? Exatamente, tem alguns pontos na cardiologia que elas foram modificando, vamos dizer assim. No início da pandemia a gente tinha suspeita do IECA, né, dos receptores do IECA, que é a medicação mais comum hoje, eu acho, disponibilizada para hipertensão. Então tinha o hipertenso que tinha o fator de risco, né, que por ser hipertenso, e que utilizava essas medicações chamadas enalapril, captopril, é isso que a gente chama de IECA, né? E acreditava que isso facilitaria a entrada do vírus no organismo e tendo mais consequências. Isso reduziu essa questão, né? Há algumas indicações de retirar, se está com vírus agora a gente tira, vamos tentar outras medicações, depois retornaríamos essas medicações. Esse foi o primeiro passo que a gente teve em relação ao Covid e cardiologia. Depois a gente foi notando que tinha algo a mais, né? O paciente que fazia Covid, ele ficava um pouco mais taquicárdico ao longo do tempo, né? E, ao que tudo indica, ele fazia uma miocardite, né? O que é isso? É uma inflamação do músculo cardíaco que pode causar uma disfunção, né? E deixar, no consultório, eu pego com certa frequência, vamos dizer assim, dos pacientes que se recuperam do Covid e está sempre com a frequência cardíaca um pouco mais alta. E a gente acompanhando, vendo, entendendo mais, conhecendo mais a doença, a gente viu que essa era uma outra fase do Covid, né? No amplo espectro ali da cardiologia, né? Ou seja, a ressonância que antes a gente nem pensava, agora já começa a entrar a ressonância cardíaca para a gente observar um pouco melhor esses pacientes dentro da cardiologia, além da ecocardiografia. Então o vírus, além de atacar o pulmão, majoritariamente, primariamente, a gente agora também olha para o coração de uma maneira um pouco mais focada, delicada, vamos dizer. E fora as tromboses de coronárias que você também já pegou, né, João? Chegava o infarto, a gente olhava o perfil do paciente, o paciente não tinha perfil nenhum para aquilo, não era aterosclerótico nem nada, você ia lá, fazia o cateterismo, observava o trombo, tratava, e aí positivo Covid, né? Sim. Quantas vezes isso aconteceu durante essa pandemia, né? A gente teve alguns casos, né? Isso mudou completamente o perfil dos pacientes, até mesmo o tratamento, né? O tratamento, quando você tem uma carga trombótica muito grande, muitos trombos dentro da coronária e não tem doença, na grande maioria das vezes, o tratamento muda completamente. Então você faz a aspiração daquele trombo, então é um tratamento que a gente muda completamente, porque se você for somente colocar um stent onde não existe a lesão e tiver trombo, você pode complicar mais a situação do paciente. Então
nós sempre atentos à situação para saber qual patologia a gente está lidando, porque você tinha um tratamento totalmente diferente. E eu acho que a gente vai aprender muito, né, Heitor? Que isso envolve a pneumologia, né, a cardiologia, porque nós não estamos falando daquela fase aguda ali que a função do coração pode diminuir momentaneamente ou de forma definitiva, ou a parte pulmonar pode ficar comprometida ali, saiu do hospital, melhorou, está se sentindo bem. Acho que ano que vem vai ser um ano que não vai ser tão bom, que vai ser de descobertas, né? Porque a gente vai saber o dano tardio dessas lesões agudas que levaram a fibrose pulmonar, fibrose intramiocárdica, que vai causar arritmias, que esse paciente não tinha arritmias. Então a gente vai ter infelizmente, algumas surpresas que eu acredito que não são das melhores, né? Sim. E a gente viu também algumas alterações neurológicas também. É interessante, eu tive 2 casos de pacientes que abriram um quadro de uma doença lá chamada mielite transversa, que é uma paciente que ela sabidamente ela não podia tomar vacina para influenza, porque é a vacina anual da gripe. E ela contraiu a Covid e logo depois desenvolveu um quadro neurológico, um status epiléptico, fez uma plegia de membros inferiores e a gente foi rastrear, ela estava com Covid. E na história a família falava, olha, não podia nem tomar vacina, doutor, para o vírus da gripe. Então a gente viu que ela tinha uma questão genética, então por isso que eu falo que a questão da genética é muito importante, que de alguma forma ela tem alguma reação forte quando ela é exposta a um vírus de gripe. A Covid é um vírus de gripe também. Então é isso que é interessante, é cardio, pneumo, neuro, gastro, muitas manifestações gastrointestinais. Algumas vezes o paciente abre o diagnóstico com diarreia. E o vírus ele tem uma tendência também a ocupar as células do trato gastrointestinal e às vezes é a única manifestação. Então é um vírus que é capaz de atacar qualquer célula do hospedeiro e eu acho que o ano 2021 vai ser um ano de descobertas mesmo. E o que nos preocupa é o que pode ser dessa pós-Covid, né? Quais são as sequelas que a doença pode deixar. Sim, ótimo. Passou rápido já o primeiro bloco, então infelizmente terminando o primeiro bloco, daqui a pouco a gente está continuando nesse assunto aqui, Covid-19, terminando o ano de 2020 aí, como enfrentar esse vírus complicado. Então, voltando aqui, novamente falando do nosso último programa ao vivo de 2020 e terminamos, né? Vamos terminar esse ano aí ainda falando no Covid-19 e eu acho que a gente poderia abordar um pouco agora, né, sobre esse tema politicamente falado aí, que são as vacinas, tomar ou não tomar. E até mesmo, né, a gente abordar um pouco os casos das reinfecções. A gente vê que isso aí é uma realidade e não é uma coisa também que eu acredito ser de uma forma 100%, né? Então, a gente acabou de falar aqui nos bastidores que aqueles pacientes que tiveram testes positivos, não tiveram a manifestação pulmonar, eles poderiam não ter ainda a forma do vírus mais complexa, né? Então, se a manifestação, o organismo ter uma inflamação que levasse a isso aí, essa imunização, né? Heitor, então, primeiro vamos falar, a reinfecção é uma realidade, claro que a gente falou na genética, isso pode mudar, e às vezes ela pode também ser um hospedeiro e dar um teste positivo, sendo assintomático, eu fico meio relutante, né? A reinfecção, acho que até agosto, setembro, por ali, era algo praticamente abolido de discussão. Assim, as pessoas tinham certeza que era provável não haver uma reinfecção. Até que apareceram alguns casos na China, e aí eles conseguiram comprovar alguns casos de reinfecção por modificação na sequência genética do vírus, né?
É igual o vírus da gripe, o vírus normal, a influenza. Por que a gente fica gripado mais de uma vez na vida e não apenas uma vez? Porque o influenza ele sofre modificações genéticas, né, que é capaz, essa modificação genética, de gerar na pessoa que já teve o vírus antes uma nova manifestação e adquirir a doença. E aí, por isso, todo ano você estuda quais eram os tipos do vírus do ano anterior e faz a vacina para aquele ano. Mas aí eles identificaram em algumas pessoas, inicialmente na China, depois na Europa, sintomas da Covid, e quando fizeram o teste do PCR, né, que é o teste mais específico, viram que era o vírus com sequências genéticas diferentes. Então aí ficou comprovada a reinfecção. Agora no Brasil, se não me engano, semana passada ou retrasada, que teve o primeiro caso comprovado de reinfecção, que foi em Natal, acho que foi no Rio Grande do Norte mesmo, que um profissional de saúde, se não me engano, teve o sintoma 2 vezes, fez o teste pela segunda vez, estava positivo, e eles analisaram a sequência genética do vírus e era diferente, mas dentro do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, e aí viram que era uma reinfecção. De fato, o que acontece é que muitas pessoas que já tiveram a doença pela primeira vez não desenvolvem o que a gente chama de anticorpos específicos. E isso me parece, isso não é comprovado, mas me parece que está muito relacionado à manifestação da doença na primeira vez. O que a gente tem observado é que pacientes que ficam mais graves, que têm mais manifestações principalmente pulmonares, eles precisam de uma quantidade de soldados. A gente fala que os anticorpos são soldados do corpo que combatem as infecções. Então, esses pacientes precisam de mais soldados, que são os anticorpos, para combater a doença, porque teoricamente eles ficaram mais graves. E esses soldados, que são os anticorpos, ficam no corpo mais tempo. Pessoas que aí é o IgG, né? O IgM inicialmente e depois o IgG. Então, a pessoa dosa lá 4, 5 meses depois, 6 meses depois, o IgG reagente. Então, teoricamente, naquele período, ela está imune a uma nova infecção, que seria a reinfecção. Outras pessoas, eu posso dar o exemplo de mim mesmo, que eu tive a Covid em maio, e 4 meses depois, mas foi uma forma leve, eu só tive sintomas de dor de cabeça e um episódio de diarreia. Algumas pessoas que não tiveram sintomas respiratórios, dosam 4 meses depois, e aí o anticorpo não reagente. Eu não produzi IgG. Eu sou mais vulnerável a ter uma reinfecção. Então, mas não quer dizer que aquela pessoa que teve IgG, que produziu IgG, dosou, produzi IgG, vou sair por aí, né, igual um super-homem, sem máscara, sem luva. Não quer dizer que ela não vá ter, porque a gente não sabe quanto tempo esse IgG vai ficar persistente. É uma doença que dia 31 de dezembro faz 1 ano, né? E aqui no Brasil o primeiro caso foi final de fevereiro, né? Foi no carnaval. Então a gente fala assim, olha, como é uma doença nova, a gente tem alguns estudos que mostram que esse IgG pode durar 6 meses, e depois de 6 meses a pessoa não tem mais IgG, a gente orienta, continue usando a máscara, continue higienizando as mãos, como se nunca tivesse tido a doença. Porque é uma realidade, sim, a reinfecção, principalmente nos que tiveram sintomas leves, mas naqueles que tiveram sintomas graves, não quer dizer que eles vão ter IgG para o resto da vida. Então tem que ficar atento a isso. E não deixa de ser um carreador, né? Ele passa a mão aqui, ele sim. Pode contaminar quem não tem, vamos dizer, eu tô com IgG, igual hoje, eu fiz a dosagem, meu IgG tá lá em cima. Eu talvez não tenha mais... Você não desenvolva a doença, mas você é o transmissor. A gente fala, né, de vetor, porque vários estudos mostraram que o vírus pode viver horas a dias em uma determinada superfície. Seja na mesa, no microfone, na roupa. Então, eu posso ser um transmissor dentro de casa. Eu trabalho no hospital, cuido dos pacientes com Covid, aí vou lá, não me higienizo, vou para casa, se eu entro em contato com os meus pais, se não tiveram, eu posso levar para eles sim. Então, é por isso que os cuidados têm que ser para todos. E existem também outras confrontações, vamos dizer assim, sobre a reinfecção, né? Alguns dizem, e eu gostaria de saber a sua opinião, alguns dizem que é talvez uma infecção secundária, sequela, né? Que isso pode acontecer também, já que, por exemplo, o PCR poderia ficar positivo por um período maior, sim. Né? Uhum. Isso é uma outra. E a outra questão é talvez do exame colhido de uma maneira errada, né? Isso também pode influenciar e a gente achar que é reinfecção, principalmente dentro
vamos dizer aqui, a gente no interior que não tem essa especificidade genética, né? Sim, sim. Essa questão, primeiro ponto aí do teste do PCR, ele de fato, ele pode ser positivo até 3, 4 meses depois, porque as células do nosso nariz, elas levam para se regenerarem e mudarem todas as células do nosso nariz de 3 a 4 meses. Então, se eu faço um PCR hoje, eu estou positivo hoje, se eu faço um PCR daqui a 3 meses, eu posso pegar células que já estavam presentes há 3 meses e ali pode ter o material genético do vírus. Aí fala assim, deu positivo de novo, está com reinfecção. Não, peraí, pode ser que ainda seja fragmento genético do vírus, não que a pessoa esteja transmitindo, mas ela tem um fragmento ali até as células do nariz mudarem por completo, que pode levar 3 a 4 meses, da mucosa nasal, né? Então, tem que ter esse cuidado. E, de fato, o que a gente tem visto aqui no interior? Muita gente que achou que deu positivo na primeira onda, agora está dando positivo. E, de fato, está dando positivo agora mesmo, porque tinha testes muito pouco sensíveis e pouco específicos no começo, que às vezes olhava, era muito no olho, né? No olhômetro. Os tracinhos, né? Os tracinhos. Isso. Aí olhava um tracinho assim, tá parecendo que deu positivo. É positivo. E a pessoa fazia por curiosidade, não estava sentindo nada, ganhava uma quarentena lá, o isolamento era até 14 dias, né? Agora que são 10, mas ficava lá 14 dias isolado, sentindo nada. Aí beleza, já peguei. Quantos colegas eu tive agora, nas 2 últimas semanas que passaram por isso? Eu já peguei, não vou me cuidar não. E agora, de fato, começaram. Nossa, eu tô com dor no corpo, dor de cabeça, falta de ar, perdi o olfato. Vai fazer o teste, os testes hoje estão mais específicos. Beleza, deu positivo. E peguei de novo? Não, possivelmente foi um falso positivo lá na primeira vez. Eu posso falar que eu, na área de saúde, um importador dono de um laboratório, eles trouxeram alguns kits e 6 pessoas do nosso grupo acabaram fazendo. Eu falei, um deu positivo. Eu falei, quem foi? Já achei que era a pessoa que tinha vindo de Vitória, né? Que daqui a pouco, não, doutor, foi o senhor. Eu falei, como? Eu não senti nada e tal. E eu jurava que eu queria, na verdade, já ter sido infectado e tá imune sem ter sintomas, né? E eu acabei, depois foi comprovado com os testes que foram aprimorados também, né? Que é com os quantitativos, que a gente vê mais fidedigno, mas eu acabei tendo 1 mês atrás, mais ou menos, e aí acredito que agora... E não foi uma reinfecção. Não, na verdade. Não foi. E quantos casos naquela época foram notificados? Sim. Como positivo, sim. Né? Então, assim... Eu fui notificado como positivo. Fiz a quarentena na época, então Então vale a pena as pessoas ficarem atentas por causa desses 2 motivos. A pessoa que no começo da pandemia foi diagnosticada com Covid e não teve sintomas, pode ser um teste negativo, ou como pode ser ter tido um Covid leve e não ter tido a necessidade de fazer uma imunização do próprio corpo, e ela continua suscetível a ter um Covid de novo. E é o que está acontecendo. Alguns pacientes que foram ou teste negativo ou teve um Covid e não fizeram imunidade estão tendo agora uma doença sintomática. Sim. Então, vale a pena lembrar mais uma vez para todos terem os cuidados que devem ser tomados. Por conta desses 2 motivos, principalmente as pessoas que já foram diagnosticadas em algum momento com Covid. A reinfecção não é algo muito comum. Isso, de fato, eu acredito que a maioria das pessoas que tiveram Covid não terão novamente, mas é sim uma realidade. Então, é por isso que tem que tomar cuidado. A gente não sabe quem vai ser o escolhido para ter o vírus de novo. Então, tem que tomar todos os cuidados, sim. O médico é muito importante, né? As nuances médicas para avaliar o caso faz toda a diferença. Sim, eu recebo no celular aqui direto, doutor, passa para mim o exame do Covid. Mas peraí, o que está acontecendo? Né? Eles estão muito ávidos ao exame, se apegando ao exame, mas tem vários detalhes que a gente tem que observar para não ter falsos positivos e etc. Ainda tem, no começo eu acho que tinha muita curiosidade, né? Eu mesmo fui um curioso no começo, antes de ter a doença mesmo no final de maio, eu estava já cuidando dos pacientes com Covid, eu falei, será que eu já tive isso? Bom, eu queria fazer um teste. E tá errado, a gente não tem que fazer teste se a gente está assintomático, só por curiosidade. Porque a gente
a pessoa às vezes faz numa farmácia e não tem a capacidade de uma interpretação correta e pode mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, tem um médico de confiança, vá no pronto-socorro quando tiver, de fato, sintomas para poder ir ser avaliado, examinado e ver se tem a necessidade de fazer o teste naquele momento. Infelizmente, é o que eu hoje acabei de falar, acabei falando com um paciente meu, é que a doença ela começa na cabeça e essa patologia veio para desorientar, tirar o norte até dos profissionais de saúde do que é a doença. Não? A gente vê pessoas comprando oxímetro sem sintomas, sem nada, achando que vai ter essa doença. Aí ele começa a respirar de forma diferente e vai alterar o exame. É igual o aparelho de pressão, você coloca o aparelho de pressão, começa a medir e acha que aquilo está pior, está piorando, aquilo só vai... A sua cabeça é o maior formador de doença que existe, né? Então a doença, na grande maioria, começa aqui. Você faz o gatilho e aí vai retroalimentando aquele processo, né? Com certeza. Exatamente. Vamos falar um pouco agora, vacina. Então, você tem essa perspectiva. Hoje, acho que o Ministério da Saúde já deu um parecer mais realista do que o governador de São Paulo, que eu acho que ele está querendo vender passagem para São Paulo para aumentar o turismo, porque se começar a falar que São Paulo vai ter essa vacina, vai ser uma loucura dentro desse país, né? Então, mas, a gente falar, existem vários modelos. Claro que uns mais avançados, mais modernos e mais avançados na questão da pesquisa da eficácia. Então, nós temos a Pfizer, já com a autorização do FDA, que é um dos critérios para a Anvisa autorizar, ser aceita pelo FDA, e a Moderna, que é Moderna, né, que é a outra, que são... tem as diferenças, né? Eu queria que você explicasse um pouco cada uma e se você acredita que todas elas vão, de alguma forma, beneficiar os pacientes. Eu acho assim, 2020, assim, a gente chega no final de 2020 com uma vitória da ciência, porque você conseguir fazer o desenvolvimento de uma vacina em um intervalo de tempo menor do que 12 meses, igual aconteceu agora na Covid, é algo extraordinário. Então, a ciência mostrando que, de fato, tem que ser respeitada e tem que ser estimulada, né? As pesquisas, os estudos, isso é fantástico. Mas é óbvio que as coisas acabaram sendo um pouco atropeladas e, infelizmente, a gente viu muita questão política em cima disso. Foi de São Paulo, São Paulo batendo de frente com o governo federal. Acho que o programa de imunização tem que ser algo nacional. Acho que todos têm que ter direito e acesso por igual. A gente está no mesmo país, não tem porquê o estado de São Paulo ser diferente do estado do Espírito Santo. Aqui eu vou fazer dia 25 de janeiro, o restante do Brasil, se quiser, vem aqui ou compra de mim. Isso tem que ser algo trabalhado em conjunto. Isso é importante. Eu acredito, sim, que a vacina vai ser um grande marco e um grande diferencial. Tem a vacina que o Brasil comprou aproximadamente 100 milhões de doses. Na verdade, não comprou, né? Importou a tecnologia, vai fabricar aqui na Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é a vacina de Oxford, né? Em associação com o laboratório da AstraZeneca. É uma vacina que recentemente foi publicada no Lancet, né? Então ela está concluindo fase 3, então foi publicada no Lancet, que foi feita uma revisão, tudo sobre a eficácia dela, mostrou uma eficácia mais de 90%, e ela tem parece-me que das vacinas que estão disponíveis, uma melhor eficácia e uma maior segurança. Mas o que a gente tem visto da Pfizer e da Moderna, né? Também trabalham muito com material genético do vírus. Então, o que é a vacina? Não é o vírus vivo, então a pessoa não recebe o vírus, ela recebe um fragmento do vírus ou uma sequência do material genético do vírus, e isso é colocado na pessoa através da vacina, mas pelo fato de não ser o vírus mesmo vivo, é capaz desse fragmento enganar o corpo e fala assim, o corpo entender que aquilo ali é o vírus e produz um anticorpo. Só que a pessoa não vai ficar doente com aquilo. É óbvio que assim, Heitor, as vacinas foram desenvolvidas de forma muito rápida. Será que são de fato seguras? Olha,
para ser aceita numa revista como a Lancet, por exemplo, passa por uma sequência de pesquisadores, de revisores, que usam um critério rigoroso para olhar se a vacina tem eficácia ou não. Mas eu acredito que a vacina vai mudar um pouco o desfecho dessa doença, a forma de propagação. Não acho que essa questão que estão discutindo assim, tem que assinar termo de consentimento, tem que ser obrigatória. Isso tem que tomar cuidado. Acho que a gente não tem que impor para o paciente uma responsabilidade que deve ser do Estado, mas eu também não posso falar que todo mundo tem que vacinar. Eu acho que isso vai da consciência de cada um. Eu acho que em tudo, na vida é assim, na medicina tem que ser assim. Eu não imponho os meus tratamentos para o paciente. A gente explica, né? Nenhum de nós impõe. A gente explica riscos e benefícios e dá ao paciente a opção de escolher ou não. Para de fumar. O paciente, ele escolhe. Ele sabe que aquilo está fazendo mal para ele. Né? Liberdade individual, né? Igual o próprio presidente falou que ele não vai tomar e ponto. É um direito dele. Né? Ele acredita na imunização que ele já teve o vírus. Outra coisa, eu acho que nós temos que ver o seguinte, nós paramos lá atrás. Então, veja que alguns estados tiveram uma eficácia muito bem feita com as medidas preventivas. É claro que a gente não vai ficar eternamente usando máscara, mas nós mudamos muito os nossos hábitos, né? Então, aquele hábito de você ir num ambiente externo, colocar a mão na boca. Então, você começou a mudar completamente essa história. Então, eu acho que isso aí vai acabar mudando. E sabendo, se a gente fizer isso agora, o problema é que abriu a porteira, né? Então, parece que as eleições, aí vem um carimbo, na verdade foi o Supremo, né? Eleitoral, o Supremo Eleitoral abriu as eleições e acho que o povo falou, não, se me liberaram para votar, eu estou liberado para ir no shopping, na piscina, na praia, nas lagoas e virou uma situação complicada. Então, nós estamos terminando o segundo bloco aqui, vamos voltar para o terceiro, mas eu acho que a gente, para falar um pouco mais, porque se nós tivermos um pouco de cautela, nós sabemos que o verão está chegando, todo mundo está louco para extrapolar, de não aguenta mais ficar, mas assim, falta pouco. E outra, esse falta pouco já vai estar as populações dos países mais desenvolvidos sabendo o efeito colateral em massa dessas vacinas. Aí nós podemos tomar conclusões. Eu quero ou não quero tomar porque eu não quero me submeter a alguma situação. Então, até daqui a pouco para o terceiro e último bloco, falando aqui no programa Bate-Papo das 6, Medicina e Saúde sobre Covid, terminando esse ano de 2020. Então, voltando ao nosso terceiro bloco, este que é o nosso programa de encerramento do ano de 2020, estamos novamente abordando o tema da Covid-19. Agora a gente tem as festas de final de ano, então, engraçado que a gente via no início do ano várias pessoas se colocando de uma forma muito enérgica, alguns mandaram prender pessoas na rua falando que tem que fazer o isolamento e assim, a gente está chegando num momento crítico. Para-se tudo, tem economia, mas eu acho que nós temos que parar de passar a responsabilidade para os outros, né? Então, nós somos senhores do nosso destino. Então, se você se expor agora e tiver um contato com seu avô ou sua avó na ceia de Natal, a gente tem que saber. Se você quer fazer alguma atitude, ter alguma coisa, a gente já viu aqui, você tem um período de incubação, os sintomas, depois que você tem o evento, você acaba tendo mais ou menos 10 dias de ficar em isolamento. Então, eu acho que agora é a hora da responsabilidade, né, Heitor? Isso, essa responsabilidade é fundamental. Igual o João bem falou, assim, a doença tem seu período de incubação. Às vezes eu tive contato com o vírus há 5 dias e vai manifestar a doença amanhã. Então, assim, eu não estou sentindo nada, vou lá encontrar meu avô, minha avó lá na ceia de Natal, vou abraçar, vou ficar com eles. E às vezes no dia seguinte eu abro o sintoma, então eu posso ter levado para os meus avós o vírus. Acho que é um momento diferente na vida que a gente está passando, ninguém queria passar por isso, mas infelizmente a gente
gente está passando. Fazer um Natal diferente, eu acho que também é fundamental. Um Natal, um Ano Novo, né? A gente aprendeu a socializar via internet, né? Redes sociais, aplicativos. Então, por que não fazer isso no Natal também? Vamos proteger quem a gente ama, né? Ricardo. A nossa dúvida mais é sobre o tratamento da prevenção. Esse paciente que ele teve esse contato e não pode ter contato com a família e tudo. Essas medicações que as pessoas falam para usar, você tem alguma recomendação? Porque a gente fala muito da kit pronto, vamos ver, o kit pronto, foi para frente ou não? Mas o kit sem a pessoa estar sentindo sintomas da doença? Sim, a gente pode falar um pouco de cada, né? Se for assim, do ponto de vista científico, se eu olhar assim, sem a pessoa estar sentindo sintomas, falar assim, vou tomar um monte de remédio que eu vou evitar de ter o vírus. Não é comprovado cientificamente. Então, assim, a pessoa fala assim, eu tô tomando tal medicação, não vou ter o vírus. Isso não é comprovado. Então, não posso, do ponto de vista da ciência, falar isso. É óbvio que tem pessoas que dão exemplos de que tomaram medicação A, medicação B, medicação C, complexos vitamínicos, e as pessoas falaram assim, olha, eu não tive contato com várias pessoas com a doença e não desenvolvi a doença. Pode ter ajudado? Se a gente entende que a doença tem uma questão imunológica e, de fato, a imunidade da pessoa está melhorada, pode, né? Mas falar assim, não, como do ponto de vista da medicina científica, não, toma tal medicação que vai te proteger. Do ponto de vista de estudos, com estatísticas. Heitor, eu acho que a gente chegou num ponto muito complexo pelo fato, o brasileiro tem mania de copiar o que o vizinho tomou e fez. Só que a gente está entrando numa seara daqueles pacientes que ficam com quadros mais críticos e o momento da doença, dele pegar uma lista de receita de bolo pronta, então ele já acha que ele pode tomar um anticoagulante, que ele pode acabar tendo uma patologia prévia e ter um sangramento e até vir a falecer daquele uso daquele medicamento, um corticoide que ele pode causar uma doença pelo uso daquela medicação. Então, a orientação é o seguinte: procure um profissional, porque existem medicamentos que você vai começar a tomar sem orientação médica, porque seu vizinho, seu primo, seu parente tomou, mas você vai acabar tendo uma doença e até complicando, né? Se você começar o corticoide numa fase precoce, você vai alterar a sua imunidade e cair as defesas e altera você não vai morrer. O tratamento depois. Igual Perfeito. Nós chegamos a ver no início, né? Graças a Deus eu achei que era Covid, mas era só a dengue hemorrágica, né? Então você vai acabar tendo uma infecção fúngica que poderia não ter tratamento para ela, né? Eu acho que individualizar é fundamental. Então, assim, acho que a gente tem que focar realmente nos cuidados básicos de higiene, né, e de proteção. E proteger as pessoas que estão ao nosso redor. E realmente, igual o João falou, não copiar a receita do lado. Do vizinho, da tia, da mãe. Ele está tomando isso, então também vou tomar. Cuidado, porque isso pode ser mais prejudicial do que benéfico. Dário, chegamos ao nosso final, queria que você desse as suas considerações aí. Isso aí, ano muito bacana, né? Nós falamos muito de Covid esse ano. Espero que ano que vem a gente fala menos, quase nada, se Deus quiser, quando a gente voltar desse recesso. Mas foi muito prazeroso estar aqui com vocês na bancada, né? Nós aprendemos muito medicina, também propagamos muita informação boa para a população. E é isso aí. Bem, a última notícia aqui que eu queria dar é que os níveis, né, de hospitalares de Linhares, elas estão subindo cada dia, né? Chegando aí a 70%, 80% da capacidade aí das UTIs, isso divulgado ontem pela Prefeitura. Então a ideia é a gente se cuidar e cuidar bem, cuidar dos nossos familiares, usar máscara, lavar muito a mão, evitar locais desnecessários. Eu acho que isso é muito importante. Eu, particularmente, sou contra o fechamento, fazer o lockdown, acho que isso aí não é o caminho. Mas a gente inflar o sistema de saúde e tomar muito cuidado, fazer essa questão educacional de maneira correta e alarmista mesmo, para a população entender o que é o Covid, eu acho muito interessante. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês e até o ano que vem. Ricardo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar desse programa que tem sido tão bom durante o ano. A gente não falou só de Covid, a gente acabou falando de várias doenças, dos meses comemorativos no
no Outubro Rosa, Novembro Azul. A gente conseguiu fazer um trabalho bem de orientação à população. Então, eu só quero dar os parabéns à equipe, à produção e também aos telespectadores. Heitor? Eu queria agradecer. Agora a ansiedade passou um pouco do começo, tá bom, já tá acabando, né? Mas obrigado, João, Dário e Ricardo, a oportunidade de estar aqui, agradecer a equipe que está fazendo esse programa. É muito legal que as pessoas de Linhares e da região tenham essa assistência, que tenham esse atendimento. Eu acho que isso só ajuda a crescer mais a cidade e principalmente as pessoas. Parabéns, muito obrigado. Então, estamos chegando ao final desse ano, então não foi um ano fácil, foi um ano muito difícil. Como eu disse, de aprendizado. Eu acho que a gente tem que deixar de ser, nós temos que ser mais cidadãos, né? A gente tem que dar o exemplo. Eu acho que não adianta a gente querer cobrar uma atitude se a gente não dá o próprio exemplo. Então, nós temos que fazer a coisa da forma certa, tentar se prevenir. Gente, a gente começou em maio com essa história, 19 e 20 de março, né? De março. De fevereiro no Brasil. Né? E, poxa, falta pouco para a gente ter uma possível solução disso aí. Então, eu acho que vale a pena a gente levar. E, novamente, agradecer a você que assistiu a gente. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, né? Nós somos médicos, essencialmente médicos, e a gente tenta passar uma forma positiva. Nós não estamos aqui para vir falar de doença, de mal-estar, a gente tenta falar das perspectivas de cura, de evitar uma doença, igual na questão do câncer de mama, de próstata, como você evita uma forma mais complexa. E agradecer a todos aí que participaram, a todos os colegas médicos que participaram do programa, novamente a direção da TV Sim e a todos os colaboradores. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro mundo em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.